Boa noite! Que grupo seleto eu tenho aqui hoje, que ótimo, obrigado aí pela sua perseverança em estar aqui numa quarta-feira mais ou menos chuvosa, né? Mais ou menos, mas é um prazer a gente poder se encontrar. Espero que a sua semana esteja indo bem. Eu sei que nós passamos por vários desafios, né? É uma guerra na qual nós estamos envolvidos e Ele vai atrás de cada um de nós da maneira que Ele sabe que pode nos pegar. Então a sua perseverança em querer permanecer lutando é algo que vale muito. Que Deus possa te abençoar e te encorajar muito na sua perseverança na luta. A gente tem trabalhado já há algum tempo agora com algumas aulas, cujo tema central é de volta às Escrituras, porque a gente quer de fato viver cristianismo de acordo com o que as Escrituras dizem, não de acordo com o que foi entrando no cristianismo ao longo dos séculos, né? E para isso a gente precisa ir para as Escrituras, para poder conhecer o que as Escrituras dizem, o que Jesus falou, o que os apóstolos ensinaram, para que a gente de fato consiga praticar cristianismo de uma forma mais genuína. Não que nós sejamos perfeitos, mas nós desejamos fazer o melhor possível para viver o que Deus tem planejado para as nossas vidas. Nesse intuito, nós chegamos aqui na aula 12, e o que nós temos, na verdade, se eu conseguir mudar aqui o slide, aparentemente não estou conseguindo. A gente começou na semana passada a falar um pouquinho sobre igreja e Estado, que é um tema que num sentido tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, mas não tem muito a ver só hoje. Na verdade, isso já é um assunto muito antigo. 2 semanas atrás, quando nós começamos a falar sobre igreja e Estado, nós cobrimos várias escrituras. Então, se você não estava aqui, eu recomendo que você dê uma olhadinha. A gente vai ter essa aula disponível online. Você dê uma olhadinha, porque a gente cobriu várias escrituras sobre os ensinamentos de Jesus, na verdade, nesse sentido, e alguns dos apóstolos também, nesse sentido. Porém, hoje, eu queria só, por exemplo, essa escritura aqui é uma das que a gente usou, Mateus 22, versículos 20 a 22, quando Jesus disse, ele lhes perguntou, isso aqui, os fariseus, né, que vieram até Jesus querendo testá-lo, de quem é esta imagem, Jesus então perguntou aos fariseus, né, de quem é esta imagem e esta inscrição, porque eles queriam saber se deveria se pagar imposto ou não pagar imposto, né, querendo colocar Jesus numa situação, você vai se engajar nessa questão política que nós temos aqui, por quê? Porque os fariseus, os judeus muitas vezes falavam, não pague impostos, tá? Exatamente por um posicionamento político deles. E aí, de quem é esta imagem e esta inscrição? Perguntou Jesus. De César, responderam. Então ele lhes disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. Jesus completamente se esquivando das questões políticas que eram trazidas para ele. De novo, a gente cobriu várias escrituras na aula passada, que nós não vamos rever hoje, mas só lembrando aqui do que a gente falou. Mas uma outra coisa que nós vimos foi o que os nossos irmãos nos primeiros séculos diziam. E a gente viu, por exemplo, isso não foram as únicas, mas algumas aqui eu selecionei, né? Quando Origem, em 248, falou, e exortamos aqueles que são poderosos em palavra e de vida irrepreensível a governar sobre as igrejas. Não é com o propósito de escapar de deveres públicos que os cristãos declinam de cargos públicos. Ou seja, a direção era, não se envolva com os cargos públicos, se empenhe em trabalhar na igreja. Por quê? Em vez disso, é para que possam se reservar para um serviço mais divino e necessário na igreja de Deus, para a salvação dos homens. Então, claramente ele está falando, olha, ao invés de você se envolver com as causas humanas, com o governo do mundo, se envolva com a igreja. Se você tem um talento, se você tem algo que é seu dom, capacidade para governar,
que você se envolva. Por quê? Porque a salvação dos homens é muito mais importante do que qualquer domínio em termos governamentais, de você exercer qualquer papel de autoridade secular. E aí a gente, levantou essa questão, um cristão deve se envolver com posições políticas de governança no mundo? E nós respondemos, Tertuliano falando aqui, e ele falou várias coisas antes disso, mas eu só estou trazendo aqui, lembrando aqui o que a gente falou, e aí ele termina a fala dele dizendo, e ele está falando sobre a ideia de devo assumir uma posição política, não devo assumir uma posição política, e ele está citando, vamos imaginar que você consiga fazer isso, que você não caia nesse problema, que você não tenha essa fraqueza, ele fala, ele não dá espetáculos às suas próprias custas, ou às custas do público, nem os preside. Isso aí falando do cristão, que assumiu uma posição no governo. Ele não faz nenhuma proclamação ou decreto para nenhum festival pagão. Ele nem mesmo faz juramentos, porque Jesus fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Além disso, ele não se senta para julgar a vida ou o caráter de ninguém. A questão de não julguem, pois você pode permitir que ele julgue sobre o dinheiro, sobre como usar bem o dinheiro. Ele não condena nem indicia, ou seja, ele não está julgando as pessoas, ele não acorrenta ninguém, ele não aprisiona nem tortura ninguém. Agora, é crível que tudo isso seja possível? Ele fala, olha, dá para acreditar que você vai se envolver com posições políticas, governamentais, e você vai conseguir se manter puro como cristão? E aí eu citei a coisa. É possível brincar na lama e não se sujar? Essa é a grande questão. Então eu vou me envolver com a política, eu vou me envolver com as coisas do mundo e não vou me sujar? É possível isso? Isso aí é o que Origem, na verdade, levanta essa questão. E aí, nós paramos onde eu falei, e aí veio Constantino. Então a gente vai continuar a partir de Constantino. Alguém sabe me dizer quem foi Constantino? O imperador. O imperador de onde? Romano, o imperador romano. Alguém sabe me dizer em que época? Na verdade foi quarto século, ano 300 e pouco, o início do quarto século, exatamente. E aí, o que é a história do Constantino? Então, ele nasceu no ano 272, conhecido como Constantino o Grande, imperador entre os anos 306 e 337, ou seja, foi imperador por 30 anos, e o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Então esse aqui é uma mudança de paradigma aqui. Tá? Então ele desempenhou um papel fundamental na elevação do status do cristianismo no Império Romano, ele descriminalizou a prática do cristianismo, e cessou, entre aspas, a perseguição ao cristianismo. Alguns dizem, isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu na história do cristianismo. Outros, na verdade, pensam que foi uma das piores coisas que aconteceu na história do cristianismo. Esse foi o ponto de virada na cristianização do Império Romano. E esse é um ponto muito interessante. Cristianização do Império Romano. O que quer dizer isso? Cristianização do Império Romano. Exato. Então agora o Estado é um Estado, entre aspas, cristão. Muito interessante esse conceito aqui. Teve esse Édito de Milão, em 303, que declarou tolerância ao cristianismo no Império Romano. Mas, na verdade, esse decreto protegia a perseguição de todas as religiões, permitindo que a pessoa adorasse qualquer divindade. E aí, teve um negócio interessante. O primeiro concílio que a gente teve foi o concílio de Nicéia. Muito famoso isso. Quem presidiu esse concílio? Os presbíteros da igreja na época? Não! Quem presidiu esse concílio foi Constantino. Então foi um concílio que foi trazido, por quê? Porque havia algumas questões relacionadas com um caboclo chamado Ariano. Arianismo é o que ele, na verdade, rejeitava a noção tradicional da Trindade e também considerava Jesus uma criação de Deus.
Então havia muita polêmica, muita discussão. Aí Constantino falou, vamos acabar com esse negócio aí, vamos ter esse concílio, traz aí as autoridades aí todas religiosas e vamos resolver esse problema aqui. Ele presidiu. Então a gente vê claramente o Estado se metendo diretamente nas questões da igreja. Tá? Bom, outras coisas interessantes. Essa igreja do Santo Sepulcro foi construída por ele, né? E supostamente é o local onde o túmulo de Jesus estava lá em Jerusalém. Então se tornou um lugar sagrado dentro da cristandade. Outra coisa interessante, quando Constantino ainda não era imperador, ele estava voltando de uma batalha, isso aí mais ou menos no ano de 303, e ele testemunhou uma grande perseguição que os cristãos estavam recebendo de Diocleciano. E essa foi uma das piores perseguições que os cristãos tinham recebido até aquele momento. E Constantino estava presenciando isso. Apesar, né, de todas essas coisas, e dele ter se tornado cristão, tem um ponto interessante aqui sobre o Constantino. Esse ponto interessante é que ele não foi batizado até quase o leito de morte dele. Ele não queria ser batizado. E a razão dele era porque ele dizia que ele queria que ele pudesse ser libertado de qualquer pecado que ele tivesse sido cometido até aquele ponto. Bom, isso num sentido mostra qual era o ensino dos cristãos na época. Que batismo era para quê? Para perdão de pecados, então eles acreditavam nisso. A questão era o entendimento de Constantino sobre como é que a coisa funcionava, né? Mas esse foi um ponto interessante. Agora vem a coisa mais interessante aqui, é que ele financiou e apoiou muito a igreja, no sentido de construir vários templos. Então a ideia era, o Deus X tem templo, o Deus Y tem templo, o Deus Z tem templo, e os cristãos, onde é que está o templo dos cristãos? Que não tinha, até esse momento não tinha. Então ele começou a financiar para que se fossem construídos templos. Eu não estou falando lugares de encontro, os cristãos se encontravam, o que não tinha eram templos. Então ele começou a financiar esses templos. Não somente isso, mas ele promoveu cristãos a cargos bem altos, tá? Devolveu propriedades que tinham sido confiscadas durante o período de perseguição. Ou seja, ele começou a trazer cristãos para se envolverem com as questões do Estado. Aparentemente parece tudo muito bonito, né? Mas o que isso traz consigo? A igreja passa de perseguida a perseguidora. Se você for considerar que o imperador se envolveu em várias guerras, né, e começou a matar pessoas que não eram, né, cristãs. A igreja passa a ter poder político, está ligada ao Estado, né? Então a gente vê que há uma união ali clara. A igreja passa a ter a simpatia da sociedade por ser a religião preferida do imperador. E talvez esse seja o maior problema. Por quê? Porque a igreja passa a receber talvez pessoas que talvez estivessem se interessando por cristianismo, coisa que anteriormente ela não faria. Por quê? Porque o imperador é cristão. Talvez os motivos já não fossem mais tão puros. Opa, eu quero fazer uma média aqui com o imperador, eu quero fazer uma média aqui com o pessoal do governo, então eu vou me tornar cristão. Então possivelmente isso foi uma coisa que aconteceu demais. Então, a questão que fica é, para alguns, isso foi um grande salto no cristianismo. Para outros, foi um momento, na verdade, onde o cristianismo começou a entrar em alguns caminhos que não deveria ter tomado. E aí vem um ponto interessante, né? Essa expressão, Pontifex Maximus. Alguém sabe me dizer o que é isso? Quem usa isso aí? Pontifex Maximus. Esse, na verdade, é um título para o Papa, né? O Papa tem esse título de Pontifex Maximus.
Agora, interessante, né? Esse é o Sumo Pontífice, né? Está em latim ali, né? Então, isso aí era, na verdade, na Grécia Antiga, um nome que era dado para o sacerdote principal das religiões pagãs, tá? Então, os sacerdotes das religiões pagãs, eles tinham esse título, né? Ele era o Sumo Pontífice, né? Então, e isso aí era algo que era comum de você ver na Roma Antiga. Agora, isso aí, na verdade, foi um título que começou a se tornar politizado, né? Augusto começou a usar esse título para ele, então ele começou a trazer esse título que antigamente era dos sacerdotes pagãos, ele começou a trazer para ele, né? E, subsequentemente, esses imperadores começaram a usar esse título de Pontifex Maximus, e isso se continuou por muito tempo até Graciano. Agora, interessantemente, essa palavra, né, tornou-se um termo usado para bispos cristãos, incluído o bispo de Roma. Ou seja, quando começou a se ter esse envolvimento com o Estado, eles começaram a ter esse nome também, que era um nome usado para os sacerdotes pagãos, acabando sendo usado para os bispos cristãos também. Tanto que o título, né, de Pontifex Maximus foi aplicado pela Igreja Católica ao Papa, que deveria ser o seu bispo principal. Então isso é só uma curiosidade aqui, para ver como é que as coisas começaram a ficar entremeadas, começaram a se abraçar, começou a ficar tudo misturado ali. E aí a gente tem, durante a história, a gente tem várias coisas, né, ligadas a essa coisa do Estado e da igreja. Por exemplo, as cruzadas. O que foram as cruzadas? Hã? Por quem? Quem perseguia quem? A igreja perseguia. Então, na verdade é interessante, né? Porque a gente pode colocar o nome perseguição. O que foram as cruzadas, né? O principal objetivo era retomar o controle da Terra Santa. Então, o que aconteceu? Os muçulmanos, no seu auge, começaram a se espalhar demais e tomaram Israel, tomaram Jerusalém. Então, era, num sentido, uma retomada de poder. Então nós vamos voltar para lá e vamos retomar esse território, tá? Então expedições militares, né, começaram a ser enviadas da Europa Ocidental para o Oriente Médio, exatamente com esse propósito, né? Por quê? Por causa da expansão muçulmana que estava acontecendo. Então, além da Terra Santa, né, incluía parar a expansão, né, do islamismo, recuperar territórios que antigamente eram de cristãos e conquistar áreas pagãs. Ou seja, a gente começou a usar a mesma receita que quem estava usando? Os muçulmanos. Então os muçulmanos usavam essa técnica, né, de invadir os territórios e forçar que todo mundo se tornasse muçulmano. E agora o que os cristãos estavam fazendo? A mesma coisa. Então agora nós vamos usar a mesma técnica, né? Nós vamos fazer a mesma coisa que os muçulmanos estavam fazendo. E aí a gente tem algumas datas, né? A primeira cruzada durou de 1096 até 1099, a segunda cruzada começou em 1147, foi até 1149, a terceira 1189 até 1192 e finalmente a quarta 1202 até 1204. Então eram momentos onde exércitos vinham e atacavam diversos territórios, exatamente para impedir a expansão dos muçulmanos, recuperar território antigamente cristão, tá? E num sentido retomar o controle daquela população, que agora estava sendo forçada a se tornar muçulmana por causa da pressão dos muçulmanos. Aí a gente vê, pessoal, que a gente está começando a entrar em algumas áreas onde dificilmente você veria Jesus assinando embaixo para essas coisas. Se você começa a ver os ensinamentos de Jesus, de dar a face, se alguém te bate numa face, você faz o quê? Revida? Você faz o quê? Você dá a outra face. A gente já cobriu isso aí no passado, não vou ler de novo, né? Quando o próprio Paulo fala sobre
fazer o que com o inimigo? Tratá-lo de maneira ruim? Não, ele fala sobre tratar bem o seu inimigo para acumular brasas vivas na cabeça dele, né? Ou seja, ensinos totalmente contrários a isso aqui. Mas esse envolvimento com o Estado, essa ideia de agora nós vamos dominar as coisas, começou a colocar a igreja em umas direções muito estranhas. A ideia da nação cristã. A gente ouve muito isso. O Brasil é uma nação cristã. Os Estados Unidos é uma nação cristã. Fala isso do Paraguai também? O Paraguai é uma nação cristã. O que significa isso? Estou perguntando, o que significa isso? Você entende isso? Que a maioria se define como cristão. Agora, vamos ser honestos aqui. O Brasil é cristão, pessoal? Vamos ser honestos assim, na sua essência, O Brasil é cristão, pessoal? Ser cristão significa você viver os ensinamentos de Cristo. Rio de Janeiro é cristão, pessoal? Vamos ser honestos aqui, vamos cair na real. Ou seja, a ideia de cristianismo hoje se tornou um negócio que a maioria diz que é daquela religião. Então, virou o negócio. A maioria fala, eu não sou muçulmano, eu não sou judeu, então eu sou o quê? Cristão, né? Alguns falam, não sou nada, né? E aí tem aquele outro que é o fulano, né? O católico não praticante, né? O cara ainda põe aquele negócio, né? O católico não praticante. Hoje você tem evangélico não praticante também, né? Virou uma bagunça o negócio, né? Mas vem dessa ideia de nação cristã. Muito interessante isso, pessoal. Nas institutas da religião cristã, né, Calvino, num determinado momento, e ainda assim, olha, Lutero, Calvino, eles falavam da separação entre Estado e igreja. Porém, na prática, a coisa era outra, porque a gente sabia que teve muito envolvimento político. Eles sabiam que Lutero teve muito respaldo político para poder fazer o que ele fez, para não ser morto pela Igreja Católica. Muitos políticos estavam respaldando ele ali. A gente sabe que a igreja anglicana foi criada como? Por quê? Alguém saberia me dizer? O que foi? Henrique VIII, né? Ele queria o quê? Exato! Então ele criou a própria igreja dele, né? Ele queria se divorciar, né? E a igreja católica dizia o quê? Não pode. Ah, é? Vou mostrar para você se não pode. Criou a própria igreja dele. A igreja anglicana veio assim. Porque a igreja anglicana assim, não, tudo bem, a gente vai anular o seu casamento com a fulana, aí você pode casar com outra, né? Então, essas coisas aconteceram ao longo da história, essa bagunça toda, né? E Calvino, ele fala um negócio interessante, ele fala, definirá corretamente esse poder quem o dominar de o ministério da palavra de Deus. Cristo o situou quando ordenou que os apóstolos fossem e ensinassem a todas as nações tudo o que ele lhes ensinara. Olha que interessante esse jogo de palavras aqui. O que Jesus falou em Mateus 28, 18 a 20, pessoal? Que deveria fazer o quê? Era para ir a todas as nações e fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Aqui Calvino está falando o quê? Ensinar todas as nações. É um pouquinho diferente. É pequeno o negócio, mas é um pouquinho diferente o entendimento. Eu tenho como chegar e forçar uma nação inteira a se tornar cristã? Vai resolver esse negócio aí? Não tem isso aí. Os jesuítas tentaram fazer isso aqui no Brasil? Tentaram fazer isso aqui no Brasil, não é? Vieram aqui e tal, vamos ensinar todo mundo, os índios tudo, tem que se tornar cristão. Então a gente vê que existe uma ideia que começou a completamente se distanciar da essência do cristianismo, que era uma decisão pessoal.
Jesus fala, se você quer ser o meu discípulo, né, negue-se a si mesmo, tome essa cruz. Aí depois ele fala, olha, calcula as despesas. Ele fala, olha, depois que ele fala isso, ele vem lá em Lucas capítulo 14, né? Começando no versículo 25 até o 31, aí depois ele fala, olha, calcule as despesas para ver se você tem condição de manter isso aí. Ele fala para o cara calcular. Era sempre individual, era a sua decisão pessoal. Jesus nunca falou, a partir de agora, Israel é toda cristã. Não existiu isso. Mas é isso que a gente vê acontecendo. Os anabatistas, que eram o grupo dissidente na época de Calvino, na época de Lutero, né, o que eles, era uma coisa que eles criam? Criam no batismo da pessoa que crê. Então o negócio é o indivíduo, não é a nação inteira, né? Não são bebês. Eles praticavam a festa do amor, né? A ágape, não conformidade com o mundo, né? Não resistência, ou seja, não faziam uso da violência, né? Você quer me atacar? Tá bom, eu vou praticar o que Jesus disse. Bateu na minha face, eu vou dar outra, né? Livre-arbítrio, a escolha é sua. Liberdade religiosa, sacerdócio de todos os cristãos, ou seja, não era só o cara que tinha agora o chapéuzão comprido, que era o sacerdote. Todo cristão era sacerdote, né? Todo cristão, não era só a autoridade eclesiástica que era sacerdote. E a separação entre igreja e Estado. Lava-pés, que era outro costume que eles tinham, beijo santo, vestimenta simples, rejeição aos que negam a fé, vida simples. Esses são alguns. E é por isso que esse pessoal foi muito perseguido, morto, porque era totalmente na contramão do que o restante estava vivendo. E aí, pessoal, vou falar um negócio interessante aqui, vou ler algumas passagens de C.S. Lewis, que foi um dos maiores apologistas do século passado. Tá? Ele escreveu uma série de artigos num jornal britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso aí não é algo que ele estava falando sobre os dias atuais não, mas você vai ver como tem a ver com os dias atuais. Mas isso aí foi durante a Segunda Guerra Mundial, em torno de 1942. E depois essas crônicas todas que ele escreveu nesse jornal britânico foram compiladas em um livro. E se tornou o livro famoso, né, The Screwtape Letters, que foi traduzido em várias línguas, inclusive português, onde ele escreve de uma forma onde um demônio, que é o tio, escreve cartas para o seu sobrinho, que é um outro demônio, dizendo para ele como é que o sobrinho deve agir ou não deve agir para pegar o cliente dele, que é um cara que tinha se tornado cristão. Então ele fala de técnicas que Satanás usa, né? Técnicas que esse sobrinho a quem ele estava ensinando deveria usar, para que ele pudesse pegar esse cliente dele. E eu vou pegar alguns trechos aqui que tem a ver com o tópico que a gente está falando. No capítulo 7, ele diz assim: seja qual for a sua escolha, isso aqui é o tio falando com o sobrinho, os dois demônios, sua tarefa principal será a mesma, que ele comece tratando o patriotismo ou o pacifismo como parte de sua religião. Lembra que ele estava em meio à guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, que ele, o cliente, né, o cristão, sob a influência do espírito partidário, venha a considerá-lo como a parte mais importante. Ainda no capítulo 7. Então, calma e gradualmente, alimente-o, até o estágio em que a religião se torna meramente parte da causa, em que o cristianismo é valorizado principalmente por causa dos excelentes argumentos que pode produzir em favor do esforço de guerra britânico ou do pacifismo. A atitude contra a qual você quer se proteger é aquela em que os assuntos temporais,
assuntos desse mundo aqui, são tratados principalmente como material para a obediência. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, você quase conquistou seu homem. E faz muito pouca diferença que tipo de fim mundano ele está buscando. Desde que reuniões, panfletos, políticas, movimentos, causas e cruzadas importem mais para ele do que orações, sacramentos e caridade. Ele é nosso. O quanto mais religioso nesses termos, mais seguramente nosso. Religioso nos termos ali de cima que ele está falando. Eu poderia lhe mostrar uma gaiola bem cheia aqui embaixo, que está falando do inferno. Seu afetuoso tio Screwtape. Aí no capítulo 23 ele diz: sobre a conexão geral entre cristianismo e política, nossa posição é mais delicada. Certamente não queremos que os homens permitam que seu cristianismo flutua para a sua vida política, pois o estabelecimento de algo como uma sociedade realmente justa seria um grande desastre. Isso aqui ele colocando. Por outro lado, queremos, e queremos muito, fazer os homens tratarem o cristianismo como um meio, de preferência, é claro, como um meio para o seu próprio avanço, mas na falta disso, como um meio para qualquer coisa, até mesmo para a justiça social. A coisa a fazer é fazer com que um homem primeiro valorize a justiça social como algo que o inimigo exige, e então fazê-lo chegar ao estágio em que ele valoriza o cristianismo, porque pode produzir justiça social, pois o inimigo não será usado como uma conveniência. O inimigo que ele está falando aqui é Deus. Homens ou nações que pensam que podem reviver a fé para fazer uma boa sociedade, podem muito bem pensar que podem usar as escadas do céu como um atalho para a farmácia mais próxima. Felizmente, é muito fácil persuadir os humanos a dobrar essa pequena esquina. Só hoje eu encontrei uma passagem em um escritor cristão, onde ele recomenda sua própria versão do cristianismo, com base em que somente tal fé pode sobreviver à morte de velhas culturas e ao nascimento de novas civilizações. Você vê a pequena fenda? Acredite nisso, não porque seja verdade, mas por alguma outra razão. Esse é o jogo. Seu afetuoso tio Screwtape. Finalmente, no capítulo 28, ele falando sobre jovens recém-convertidos, ele diz: tão inveterado é seu apetite pelo céu, está falando daqueles recém-convertidos, o cara quer muito céu, né? Que nosso melhor método, neste estágio de empolgação, de prendê-lo à terra, é fazê-lo acreditar que a terra pode ser transformada em céu, em alguma data futura, por política ou eugenia, ou ciência, ou psicologia, ou seja lá o que for. A mundanidade real é uma obra do tempo, auxiliada, é claro, pelo orgulho. Nesses trechos todos, basicamente o que ele está dizendo é a mesma coisa. Nós podemos achar que o cristianismo é uma arma política. Uma arma política que vai nos ajudar a fazer desse mundo um mundo melhor. Porque na verdade nosso interesse não está lá no céu, nosso interesse está aqui na terra. Então eu quero fazer desse mundo o paraíso, porque eu não quero esperar pelo paraíso. Ou seja, eu começo a usar o cristianismo como um meio para atingir um fim. Qual é o fim? Qual seria o fim? Um mundo melhor aqui, né? Justiça aqui nesse mundo, né? Justiça em todos os âmbitos, políticas ideais, governos ideais, né? Condições melhores para todos.
Ou seja, faz muito tempo que essas ideias têm sido praticadas por pessoas dentro da sociedade cristã, no intuito, na verdade, de fazer desse mundo o paraíso. Então, quando as cruzadas estavam lá tentando tomar os territórios, o que eles estavam tentando fazer? Desse mundo, um mundo melhor. Por quê? Porque o cristianismo é melhor do que o islamismo. Então, vamos ocupar aqui esses territórios. E hoje a gente pode cair na mesma cilada, né? Não, se eu colocar algumas pessoas cristãs no poder, aí a coisa vai ser boa, né? E nós começamos a trabalhar muito mais para a política do que a gente trabalha para salvar os homens. Alguns têm caído nessa mentira. O cara está muito mais empenhado em divulgar o candidato dele, da política, do que ele está empenhado em salvar o amigo dele no trabalho, em ajudar o amigo dele, a pessoa que está ali, colega de trabalho dele, colega de escola, a se tornar cristão. Ele está muito mais empolgado com essa possibilidade de fazer agora do Brasil uma nação cristã. E aí eu estou, falando aqui do Brasil, mas poderia ser colocado em qualquer outro país. E eu acho que essa é a maneira de fazê-lo, do que eu estou empenhado em ajudar o indivíduo ali a se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Então essas são algumas coisas que nos fazem ter que refletir os caminhos que o cristianismo tomou ao longo dos anos, e que impacto isso, na verdade, tem na minha maneira de pensar e de praticar cristianismo. Nós temos 2 perguntas, então eu gostaria que a gente se dividisse em grupos de 3 agora, tá? Então, em grupos de 3 pessoas, e a gente vai conversar sobre essas 2 questões. Número 1, que potenciais problemas existem na união entre Estado e Igreja? Número 2, quais os perigos pessoais de se ter a expectativa de transformar esse mundo no desejado paraíso? Tá? Então, vamos separar em grupos de 3 e vamos conversar sobre isso aí. Muito obrigado.